E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vou falar dos estragos que a União Europeia acabou de sofrer já no começo de 2025, mostrando que o ano não vai ser nada fácil para nenhum lado da guerra e o caos já domina o continente europeu. Vou falar também do corpo de Bashar al-Assad, que possui sinais de agentes tóxicos, segundo um veículo de imprensa, ou seja, segundo essa mídia, ele pode ter sido envenenado pelo Kremlin como queima de arquivo, ou pelos seus opositores. Vou analisar com vocês essa denúncia. A Rússia acusa os Estados Unidos de estarem se beneficiando da situação europeia como se fossem um parasita que está deixando os europeus cada vez mais dependentes do imperialismo americano. E falando em Rússia, seguem as últimas horas do conflito, segundo a agência estatal do país. O Ministério da Defesa da Rússia disse que lançou uma série de ataques na Ucrânia entre o final de dezembro de 2024 e o início de 2025. As ações incluíram o uso de drones e armas de precisão, atingindo infraestruturas militares e industriais. Entre os alvos russos estavam fábricas de pólvora, depósitos de munição e combustível, além de oficinas de montagem de drones e instalações de energia. Segundo o governo russo, essas ações foram planejadas para reduzir a capacidade militar ucraniana. Na frente ocidental, o Grupo de Batalha Oeste relatou avanços importantes, destruindo 13 armas da OTAN e repelindo 35 contra-ataques ucranianos. Esse grupo afirmou que causou mais de 3.000 baixas ao adversário. O Grupo de Batalha Norte afirmou ter causado mais de 3.000 baixas no exército ucraniano e destruído 28 peças de artilharia. Eles também avançaram em áreas estratégicas, enfraquecendo brigadas militares da Ucrânia. A defesa aérea da Rússia disse ter abatido um caça Su-27 e centenas de drones ucranianos durante a mesma semana. A frota russa do Mar Negro destruiu 11 drones navais, ampliando os impactos no setor militar da Ucrânia. E o restante da matéria de hoje foi baseada nas notícias do general SVR apenas sobre o envenenamento de Bashar al-Assad, sendo que o restante veio da Newsweek, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News, Telegram e nos serviços estatais de mídia de cada país. Enquanto sigo com a matéria, me fala se você acredita mesmo que os Estados Unidos, de alguma forma, estão trabalhando para que a Europa e o Oriente Médio sejam dependentes da economia e força militar americanas. E você acredita que o novo governo sírio vai ser pior que o regime de Bashar al-Assad? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Eu vou começar a matéria falando da Síria, já que a queda de Bashar al-Assad ainda está rendendo muito assunto, principalmente pela mudança geopolítica e de influência no Oriente Médio, onde a Rússia e o Irã teriam perdido um território extremamente importante. O ditador sírio Bashar al-Assad, após ver seu regime desmoronar, fugiu para Moscou, revelando sua aliança com a Rússia. Essa saída abrupta marca não só a queda de um governante, mas um golpe nas ambições do presidente Vladimir Putin no Oriente Médio. A saída de Assad deixou o povo em Damasco explorando o palácio presidencial vazio, um símbolo da decadência. Essa situação remete ao que ocorreu na Ucrânia em 2014, quando o então presidente Yanukovych também fugiu e deixou para trás sua luxuosa propriedade. O impacto do colapso sírio é sentido não só pelos sírios, mas também no conflito na Ucrânia. Enquanto o regime de Assad se desfez rapidamente, o presidente Zelensky resistiu com força, mostrando uma diferença marcante de postura e determinação entre os dois líderes. Durante a fuga de Assad, Zelensky estava na França, reunido com líderes como Emmanuel Macron e Donald Trump. O momento foi marcante,
com Zelensky recebendo apoio internacional, enquanto Assad perdia o controle de sua nação de forma abrupta. A derrocada do regime sírio enfraquece as ameaças de Putin nas negociações de paz sobre o conflito ucraniano. Analistas apontam que essa perda pode levar o líder russo a endurecer ainda mais sua postura diante do Ocidente e da Ucrânia. No passado, a intervenção de Putin na Síria parecia um grande sucesso, resgatando Assad e garantindo bases estratégicas. Hoje, essas promessas parecem vazias, e a perda de Assad mostra a fragilidade de sua influência regional. O grupo extremista de Gaza e outros opositores de Assad comemoraram sua saída. Monumentos do ditador foram derrubados em Tartus, uma área onde a Rússia mantinha bases militares que agora enfrentam um futuro incerto com o novo governo sírio. A Ucrânia, aproveitando a queda de Assad, se prepara para reatar relações diplomáticas com a Síria. Zelensky vê nesse movimento uma oportunidade de fortalecer laços e demonstrar que, mesmo em meio ao conflito, seu país busca cooperação internacional. Em uma iniciativa humanitária, a Ucrânia enviou 500 toneladas de farinha para a Síria como parte do acordo Grãos da Ucrânia. Esse esforço reforça o compromisso ucraniano em apoiar os novos líderes sírios e a população local em tempos difíceis. A nova administração síria também demonstra interesse em ampliar as relações comerciais com a Ucrânia, incluindo produtos como petróleo, açúcar e carne. Esse intercâmbio pode trazer estabilidade para ambos os lados e fortalecer parcerias estratégicas. Enquanto isso, Moscou tenta dialogar com o novo governo sírio sobre o futuro de suas bases militares no país. A presença russa, que antes era uma força dominante, agora enfrenta incertezas e uma possível redução de influência na região. A Ucrânia também mira ampliar seu comércio com o Líbano, buscando dobrar suas exportações agrícolas. Esse plano inclui o envio de recursos essenciais, como trigo e farinha, reforçando sua posição como um importante fornecedor no Oriente Médio. Especialistas destacam que, apesar do colapso do regime sírio, Putin ainda tenta manter sua posição como negociador no Oriente Médio. No entanto, a perda de Assad demonstra que sua estratégia enfrenta desafios significativos e riscos de isolamento. A queda de Assad e as ações de Zelensky refletem os contrastes entre os dois líderes e seus aliados. Enquanto um luta para manter sua nação unida, o outro abandona seu país, deixando claro o impacto das alianças e escolhas no cenário global. Agora vou falar sobre um veículo de imprensa polêmico, que trouxe a notícia do envenenamento do ex-ditador sírio. Eu particularmente não acredito muito, mas também não descarto, além de que sempre trago essas notícias para a gente debater aqui. Bashar al-Assad, ex-líder da Síria, pode ter sido envenenado em Moscou, segundo rumores de um canal russo. A notícia trouxe um rebuliço, com muita gente especulando o destino do ex-ditador e as razões por trás desse possível ataque. O canal General SVR, famoso por relatar histórias sensacionalistas, diz que Assad passou mal, pediu ajuda médica e foi diagnosticado com sinais de veneno. Apesar disso, nenhuma prova concreta foi apresentada até agora, deixando espaço para teorias. Assad, que fugiu para a Rússia após a queda de seu regime, virou alvo de especulações sobre sua segurança. Enquanto isso, a Rússia luta para manter sua influência na Síria, especialmente suas bases estratégicas em Tartus e outras regiões. Alguns tabloides britânicos repercutiram a história, enquanto outros especialistas acreditam que o Kremlin pode estar se livrando de Assad. A Rússia, pressionada por crises internas e externas, vê no ex-ditador mais problemas do que soluções. A esposa de Assad, Asma al-Assad, também entrou na história, sendo alvo de boatos sobre seu desejo de se divorciar e se mudar para Londres. O Kremlin, no entanto, negou essas informações, afirmando que a família continua em Moscou. Asma, que tem dupla cidadania britânica e síria, teria pedido autorização para deixar Moscou, segundo jornais árabes e turcos. Apesar disso, o governo russo afirma que não há planos de separação ou saída da Rússia por parte dela. Enquanto isso, Assad enfrenta restrições severas em Moscou. Ele não pode sair da cidade,
teve seus bens congelados e está impedido de exercer qualquer atividade política. Essa nova fase mostra o isolamento do ex-líder. Os bens congelados de Assad incluem ouro, dinheiro e apartamentos de luxo. O controle rígido do Kremlin sobre o ex-ditador deixa claro que ele perdeu não só o poder, mas também a liberdade de administrar suas posses. O irmão de Assad, Maher al-Assad, também não teve melhor sorte. Seu pedido de asilo ainda está em análise e ele segue em prisão domiciliar na Rússia, junto com sua família. A situação reforça a fragilidade da antiga dinastia síria. Especialistas em segurança global acreditam que o Kremlin pode estar descartando Assad por vê-lo como um peso. Ele perdeu a Síria e trouxe dores de cabeça para a Rússia, que agora enfrenta uma crise de reputação e recursos. O canal General SVR, conhecido por histórias polêmicas, já afirmou que Putin usou um sósia em eventos e até escorregou numa escada, defecando em seguida e resultando em problemas de saúde. Essas alegações, apesar de chamativas, sempre deixam dúvidas. O Kremlin, por outro lado, nega tudo. Dmitry Peskov, porta-voz russo, afirmou que Assad e sua família estão seguros e que nenhuma tentativa de envenenamento ou problemas com bens congelados foram confirmados oficialmente. As redes sociais e veículos internacionais continuam debatendo o destino de Assad. Enquanto isso, a Rússia tenta manter a narrativa de que nunca abandona seus aliados, mesmo quando eles se tornam um fardo difícil de carregar. Assad, que por décadas foi símbolo de poder na Síria, agora vive uma nova realidade. Restrito, isolado e sem garantias. A queda de sua dinastia e os rumores sobre sua saúde mostram o preço alto que se paga por alianças instáveis. Agora vamos para o conflito que acontece na Europa, onde os europeus foram atingidos com violência nessa virada de ano, com a interrupção total do envio de gás pelo território ucraniano. Presta bem atenção no que vou falar a seguir. A Ucrânia interrompeu o trânsito de gás natural russo para a Europa a partir de 1º de janeiro de 2025. Essa decisão ocorreu após Kiev se recusar a renovar o contrato de trânsito com a Gazprom, que expirou em 31 de dezembro de 2024. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não permitiria que a Rússia continuasse lucrando com a venda de gás enquanto prossegue com sua agressão militar contra a Ucrânia. Essa interrupção afeta principalmente países da Europa Central e Oriental, como Áustria, Hungria e Eslováquia, que dependiam significativamente do gás russo transportado via Ucrânia. A União Europeia, que já vinha reduzindo sua dependência do gás russo desde o início do conflito, afirmou estar preparada para lidar com a interrupção, tendo diversificado suas fontes de energia e aumentado as importações de gás natural liquefeito de outros fornecedores. Além disso, a região separatista de Transnistria, na Moldávia, também foi afetada, enfrentando cortes no fornecimento de aquecimento e água, devido à crise energética resultante da interrupção do trânsito de gás. A interrupção no fornecimento de gás e petróleo russo impactou gravemente a Europa, especialmente países historicamente dependentes desses recursos para sua indústria, aquecimento residencial e geração de energia elétrica. A Alemanha, maior consumidora europeia de gás russo, enfrenta desafios imensos para compensar a perda. Esse combustível era vital para aquecer milhões de lares e alimentar o coração industrial do país, que depende de energia abundante e barata. Para reduzir os danos, a Alemanha acelerou a construção de terminais de gás natural liquefeito, diversificou fornecedores e ampliou o uso de carvão, enquanto aposta em energias renováveis para garantir a segurança energética. A Itália, também muito dependente do gás russo, viu seu setor energético e de aquecimento residencial ameaçados. O país intensificou parcerias com Argélia e Líbia, ampliando contratos para suprir parte da demanda de energia. A Hungria, um dos países mais afetados, tem laços estreitos com a Rússia e contratos de longo prazo para importação de gás. Relutante em aderir às sanções, busca alternativas, como o gás do Azerbaijão, mas enfrenta limitações. A Eslováquia, outro grande consumidor, tem dificuldades em diversificar fornecedores.
A infraestrutura do país ainda depende de gás russo, o que torna a substituição por GNL ou outros meios mais demorada e cara. A Bulgária, que era totalmente dependente do gás russo até o corte em 2022, começou a importar gás natural liquefeito da Grécia e firmou novos contratos de fornecimento com o Azerbaijão para compensar a perda. A Áustria, altamente dependente do gás para aquecer residências no inverno rigoroso, enfrenta aumentos nos custos de energia e busca ampliar a eficiência energética enquanto explora alternativas viáveis para o futuro. A Polônia, embora menos impactada devido à diversificação prévia, ainda sente os efeitos no mercado energético. O país investe em gás norueguês e amplia sua capacidade de importação via terminais de GNL em expansão. A Moldávia, um dos países mais vulneráveis, enfrenta crises energéticas severas. A região separatista da Transnistria sofre cortes constantes de gás, intensificando problemas sociais e econômicos já existentes. A União Europeia, como bloco, teve que adotar medidas emergenciais, como aceleração na construção de terminais de GNL, diversificação de fornecedores e ampliação do uso de fontes renováveis em vários países. A crise expôs a fragilidade da dependência de décadas do gás russo, décadas de contratos estratégicos e infraestrutura inadequada para diversificação criaram gargalos críticos em muitos países da União Europeia. Enquanto isso, os custos de energia dispararam em toda a Europa, afetando famílias e empresas. A busca por gás alternativo, especialmente o GNL, trouxe preços mais altos, impactando diretamente a economia local. O uso de carvão, antes em declínio, voltou a crescer. Países como Alemanha e Polônia reativaram minas e usinas a carvão para compensar a falta de gás russo, gerando preocupações ambientais e climáticas. A crise energética também gerou tensões políticas dentro da União Europeia. Países mais vulneráveis pressionam por medidas coletivas, enquanto outros priorizam soluções individuais para proteger suas economias. A Rússia, por sua vez, condenou o aumento da ajuda militar ocidental à Ucrânia e classificou o corte do gás como um desdobramento de políticas hostis que ameaçam a estabilidade global e energética. A situação também acelerou a transição para a energia renovável. Muitos países europeus estão investindo em parques solares e eólicos, além de explorar tecnologias emergentes para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A diversificação energética é crucial para o futuro da Europa. Países como Noruega, Catar e Estados Unidos têm sido fornecedores alternativos importantes de gás natural liquefeito para compensar a perda russa. Apesar das dificuldades, a União Europeia mantém esforços para se adaptar. Programas de auxílio energético e investimentos estratégicos visam garantir um futuro mais resiliente e menos dependente de fornecedores instáveis. Mas muita gente na Europa está tentando se beneficiar de alguma forma, já prevendo que um caos se aproxima e tentando juntar o máximo de dinheiro possível para passar pela turbulência que deve acontecer daqui para frente. Olha só essa história. Funcionários da BMW foram demitidos depois de enviar mais de 100 carros para a Rússia, burlando restrições. A montadora descobriu as exportações ilegais e disse que tomou medidas para evitar que isso aconteça de novo. Apesar disso, a marca não sabe se enfrentará problemas legais. Desde que a União Europeia baniu vendas de carros na Rússia, em 2022, o mercado de importações independentes cresceu muito. A empresa diz que tenta evitar que seus veículos entrem no país dessa forma, mas admite que a tarefa é complicada. O mercado russo tem procurado veículos de luxo, mesmo em tempos de crise. A Tesla Cybertruck, por exemplo, já foi alvo de várias tentativas frustradas de importação. Isso mostra como o povo local ainda deseja carros sofisticados, apesar dos desafios. A marca alemã, como outras montadoras, enfrenta dificuldades em manter suas restrições enquanto o mercado russo se adapta às sanções. Ainda assim, as ações ilegais dos funcionários demitidos evidenciam a persistência de quem busca levar luxo para a região, mesmo com limitações.
A Rússia acusou os Estados Unidos de serem os maiores beneficiados com o corte de gás natural para a Europa. Segundo Maria Zakharova, porta-voz russa, a interrupção prejudica a economia europeia e melhora a posição econômica americana, favorecendo Washington. Zakharova disse que o gás russo era mais competitivo e ecológico e que sua ausência afeta a vida dos europeus. Além disso, acusou Kiev, os Estados Unidos e autoridades europeias de priorizarem interesses americanos em vez do bem-estar do povo europeu. Por outro lado, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, chamou a interrupção de gás de uma grande derrota para a Rússia. Ele destacou que a maioria dos países europeus já conseguiu se adaptar, minimizando o impacto da mudança no fornecimento energético. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, mostrou preocupação com os efeitos do corte, dizendo que ele pode trazer graves consequências econômicas para a União Europeia. Essa divergência de opiniões reflete o impacto do corte de gás no continente. O contrato de trânsito do gás russo pelo sistema ucraniano gerava cerca de 700 milhões de dólares anuais para Kiev. A Ucrânia decidiu não renovar o acordo, evitando que Moscou usasse sua parte do dinheiro, cerca de 7 bilhões e meio de dólares, para financiar suas operações militares. Com base em tudo o que vimos, me fala se você acredita mesmo que os Estados Unidos, de alguma forma, estão trabalhando para que a Europa e o Oriente Médio sejam dependentes da economia e força militar americanas. E você acredita que o novo governo sírio vai ser pior que o regime de Bashar al-Assad? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!